Sejam todas muito bem-vindas ao nosso Clube do Livro! Retornamos! Olha, nós já tínhamos iniciado a leitura do nosso livro, que é Os Segredos da Mente Milionária. E hoje nós vamos fazer aqui, tá bom? O resumo do nosso primeiro capítulo. Tudo bem pra vocês? Estou falando aqui bem dinâmica, bem rápido, porque esse vídeo vai ficar salvo lá no nosso YouTube, tá bom? Olha, Os Segredos da Mente Milionária, ele diz aqui, né? Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. E aqui o escritor diz assim: a maioria das pessoas associam dinheiro a prazer imediato. Para mim, ele deve ser acumulado para me proporcionar liberdade. Interessante, né? Achei muito interessante essa colocação dele. O interessante deste livro é que ele trabalha realmente a raiz, que é o quê? Que é a mentalidade. E assim como eu, talvez você já tenha tido algumas crenças, comente aqui comigo, algumas crenças referente ao dinheiro. Eu sempre ouvi que quem é rico é porque fazia coisas erradas. E hoje, como uma trabalhadora, assim como meu esposo, nós vimos que essa não é a realidade. E também tinha outra crença que eu acreditava muito, que o dinheiro é sujo. E eu quero falar com vocês sobre isso, sobre essa mentalidade que eu tinha de que dinheiro é sujo. E a gente, como quer sempre ser limpas, né? Purificar os nossos olhos, as nossas mãos, as nossas atitudes, nós não queremos nos sujar. Então, se você pensa que o dinheiro é sujo, claro que o dinheiro não vai vir até você. E quando ele vem através de muito sofrimento, ele vem através de muito desgaste. E nós sabemos que tem áreas, né, tem tempo também, que nós vivemos isso. Comente aqui comigo, tá? A sua história também. Que nós vivemos isso nas nossas vidas. Nós trabalhamos para receber tal valor, tanto valor. Então, isso é algo que me deixou, assim, bem pensativa. Que eu também já desfiz dessa crença que eu acreditava. E aqui no capítulo 1, ai, gente, esqueci. Escreve aí pra mim o nome do... O rapaz que escreveu, o autor, isso. O autor, ele diz que se nós não trocarmos a nossa mentalidade, nós não iremos atingir riquezas. E aqui no princípio da riqueza diz assim, ó: os seus rendimentos crescem na mesma medida que você cresce. Uau! Porque o seu modelo de dinheiro é tão importante. E aqui tem as frases que eu escrevi, ó. A maioria das pessoas simplesmente não tem a capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. E sobretudo, por causa disso, elas não enriquecem. Tá vendo aqui? A capacidade interna. É interno isso. O nosso interno, ele reflete aqui no nosso externo. E as pessoas não sabem enfrentar o crescente desafio que a fortuna e o sucesso trazem. Sobre tudo isso, elas não conseguem enriquecer. Elas não conseguem administrar. Então, a gente sabe a importância da administração aí para as nossas vidas, né? E aqui diz, ó: a realidade é que a maior parte das pessoas não atingir o seu pleno potencial não é bem sucedida. As pesquisas mostram que 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres como gostariam. E 80% deles nunca se considerarão de fato felizes. É muito interessante, hein? Algumas pessoas têm o termostato financeiro programado para gerar milhares e não milhões. Outras têm um termostato ajustado para criar algumas centenas. Finalmente, existem aqueles cujo termostato financeiro está condicionado a funcionar abaixo do zero. Elas estão congelando e nem sabem o porquê. Olha só que impactante isso. Esse congelando quer dizer paralisadas. Elas não conseguem sair dali. E assim, com toda a convicção, com essa leitura aqui também, né, sobre o poder da palavra, sobre a fé também, que é algo que eu acredito,
as pessoas, elas precisam ser libertas, que nem eu falei aqui, né? Que eu sempre tive a visão de que dinheiro é sujo. E como é que eu vou me relacionar com algo que na minha cabeça sempre foi sujo? Porque eu sim fui criada numa família, né, de baixa renda, a gente tivemos algumas dificuldades financeiras e tudo isso trouxe para mim algumas crenças. E hoje na minha vida adulta eu consigo diagnosticar, eu consigo entender isso. E aqui diz, ó, as raízes geram frutos. E aqui fala que nós devemos, esses insights, né, todo esse desbloqueio sobre tudo isso e avançar e acelerar, tá tudo vinculado com as nossas raízes. E aqui diz, ó, outro princípio de riqueza. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Tá vendo? Vocês estão me ouvindo bem? Aqui do lado de casa a gente tem uma empresa e agora acho que eles vão começar a trabalhar. Tudo certinho aí pra vocês? Comentem aqui comigo, tudo bem? Tá ouvindo? E aqui tem outros princípios de riqueza que diz assim, ó, o dinheiro é resultado. Riqueza é resultado. Saúde é resultado. Doenças é resultado. O seu peso hoje, ele é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Olha só, uau, surreal. Tá vendo como tudo hoje é resultado? Hoje você tá vivendo a vida que você plantou há um tempo atrás. A nossa realidade, né? A nossa, porque eu estou aqui. A nossa realidade hoje, ela é fruto dos nossos resultados do passado. Uau, hein? Você já ouviu alguém dizer que a falta de dinheiro é um enorme problema? Eu já ouvi. Se eu tivesse dinheiro, eu fazia isso, se acontecesse, não sei o quê. Se eu tivesse dinheiro, é a falta de dinheiro, não sei o quê. E na verdade, ela nunca é um problema, e sim um sintoma do que está acontecendo embaixo da terra. A falta do dinheiro é um efeito. Por onde está a causa? Ela se resume ao seguinte: a única maneira de mudar o seu mundo exterior é modificá-lo, o seu mundo interior. Por isso que é os segredos da mente. A mente, ela muda tudo. Que nem eu falei, né? Assim como você se vê, assim você é. É a nossa mentalidade. Mindset, né? Que fala. Declarações, um poderoso segredo para a mudança. E aqui faz algumas declarações, né? Que ele diz aqui, o que é uma declaração? É uma simples afirmação positiva pronunciada enfaticamente em voz alta. Essas afirmações, ela tem que ser falada e declarada em voz alta. E é que isso aqui é bíblico, né, gente? O poder das palavras. Na sua boca você tem o poder de dar vida, de lançar a vida e também de profetizar a morte. Então é muito forte isso. A afirmação é definida como um anunciado positivo, segundo a qual um objetivo que você pretende alcançar já está se concretizando. Sua profecia sobre ativar sua fé. Tá vendo como é tão importante lançar a semente para curar as nossas raízes? É muito importante. É muito importante, gente. Pode falar. Vocês estão me ouvindo? Tá bom aí o barulho? E aqui nas afirmações, tá? Ele diz assim, ó, o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Agora diga, eu tenho uma mente milionária. Agora outro princípio de riqueza aqui, ó. Em 5 minutos posso prever o futuro que você terá pelo resto da sua vida. Aqui é muito legal. Aí sabe aquela frase assim que me diga com quem tu andas e eu te falarei quem tu és? E eu já uso isso nas redes sociais. Me diga quem você segue que eu vou te falar quanto que é o seu faturamento. Porque é algo que você está se alimentando. Nós somos o resultado de 5 pessoas que nós convivemos.
Então, e isso não é só aqui no presencial, tá? Ele impacta sim, mas às vezes você não tem como, né, se envolver com empreendedoras, com pessoas com a mentalidade mais avançada. Então, assim, hoje o digital, ele proporciona isso. Por isso que eu estou falando que quando eu falo que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é nesse sentido. Então, assim, você pode ouvir pessoas que têm resultados, pessoas que elas têm autoridade em te ensinar algo muito importante. E aqui outro princípio de riqueza. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ação. Ação conduzem a resultado. Uau! Pensamentos, tudo que você pensa, ele vai te trazer um sentimento. E esse sentimento, ó, você pensou, trouxe um sentimento, veio pro coração. E esse sentimento conduz a ação, que é a mão. E a sua ação que produz os resultados. Uau, hein? Surreal. Aí aqui diz, né, sobre programação verbal. O que você ouvia quando era criança. Aqui diz, exemplo, o que você via quando era criança. A primeira influência é a programação verbal. Verbal. Aqui tem uma historinha que eu acho muito legal. Eu até utilizei ela em algumas palestras aí. Que aqui tem uma história que fala assim, que a filha, uma moça, né, uma mulher, ela casou e ela foi cozinhar pro seu esposo um largato, né, a carne de largato, aquela carne gostosa, saborosa. E ela fez pra ele, só que ele percebeu que toda vez que ela fazia esse largato, ela cortava essa carne no meio. E ele ficava pensativo, por que ela cortava essa carne no meio? Aí ele foi e perguntou pra ela. Essa aí também é outra chave, tá, gente? Fazer perguntas. Ai, meu celular deu uma ligação aqui e teve que cair tudo. Então, aí esse rapaz, ele sempre perguntava pra ela por que ela foi... Esse rapaz sempre percebeu que essa esposa cortava o largato no meio. E ele foi e perguntou pra ela. Tá falando sobre fazer perguntas. Façam perguntas, é muito importante, né? Pra gente ter resultados, pra gente conseguir saber o que tá acontecendo. Façam perguntas. E ele foi e perguntou pra ela, né? Por que ela sempre cortava aí o largato. Aí ela foi e falou assim pra ele: ah, meu bem, eu faço assim porque a minha mãe me ensinou a fazer assim. E aí ele ficou muito curioso. Aí ele falou assim, então vou perguntar pra ela qual é o motivo. Ele queria saber se tinha alguma técnica, né? Se tinha alguma coisa que acontecia com sabor, enfim, o porquê cortava a carne do largato no meio. E ele encontrou a sogra, né? E perguntou, sogra, quero saber por que a senhora corta o largato no meio. E ela foi e falou pra ele, olha, eu corto porque a minha mãe sempre cortou. Você tá vendo que foi se repetindo o ciclo? Enfim, eles foram encontrar lá a avó, né, dessa mulher, né, desse rapaz que tá casado com ela. Encontraram a avó e perguntaram, vó, por que a senhora, toda vez que ela vai fazer o largato, corta o largato no meio? Gente, olha só a resposta que ela deu. Ela falou que corta o largato no meio porque a panela dela é pequena e não cabe o largato inteiro. Olha só como nós vamos repetindo hábitos que nós não sabemos os motivos e só vamos repetindo porque pessoas de autoridade. E isso é legal a gente falar também até sobre a nossa mentalidade. A nossa mentalidade, o nosso comportamento hoje, ele que nem eu falei, ele é baseado em pessoas, né, nossas autoridades, e sobre a nossa ambiência, sobre o nosso ambiente. Eles influenciam os nossos comportamentos. Então, quando é alguém de confiança, exemplo, pai, mãe, vó, que faz algo, nós repetimos sem perguntar, porque aquela pessoa já tem confiança, aquela pessoa já tem credibilidade. Então, se ela faz, é porque é garantido. Tá vendo como é interessante a gente fazer perguntas e parar e pensar o porquê eu faço isso? O porquê eu tô falando isso? Faz sentido? Qual é a raiz disso? E aqui no outro princípio de riqueza diz, ó, quando o subconsciente
tem que optar entre a lógica e a emoção profundamente raizadas, as emoções quase sempre vencem. A venda em si, ela é totalmente baseada em emoções. Olha só. E assim, a nossa emoção, ela que nos... Qual é a palavra, gente? Me ajuda aqui, coloca. As nossas emoções... Me ajuda aí, abre o microfone aqui, não dá pra abrir o microfone aqui, né? As nossas emoções são resultados, isso. As nossas emoções, elas são resultados. E elas sempre vencem. Então, assim, o nosso subconsciente, né, que nós chamamos a lógica, a razão ou a emoção. É forte isso, né? É muito forte isso. E passos para mudanças de programação verbal, a conscientização. Olha só, aqui nós vamos falar para nós já encerrarmos, tá? Os passos para a mudança da programação verbal. Conscientização. Escreva as frases que você ouvia sobre dinheiro, riqueza e pessoas ricas quando você era criança. Escreva, tá? Entendimento. Escreva sobre como essas frases vêm afetado a sua vida financeira até hoje. Olha só, você tem que entender, trazer entendimento a isso, trazer luz, tá, gente? Em outras palavras. Dissociação. Você percebe que esses pensamentos representam apenas o seu aprendizado passado? Que eles não são parte da sua vida anatômica? Não são quem você é? Consegue ver que os presentes lhe dá a opção de ser diferente? Uau! Esses pensamentos, esses conhecimentos, né? Essas frases, essas palavras, eles impactam hoje no que você é? Quem é você? Na sua identidade? Uau, hein, gente? Surreal. Deixa eu resumir aqui pra gente já encerrar, porque esse aqui é muito grande, tá? A gente leu bastante vezes. Princípio de riqueza. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Vou ler de novo, porque é forte. Ó. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, olha aqui sobre as raízes, como o medo, a raiva ou a necessidade de aprovação, algo a si mesmo ou aos outros, o dinheiro ele nunca vai te trazer felicidade. Se for baseado nisso, se for baseado nessas raízes. Gente, é surreal. É muito bom, é muito bom. Se não formos as raízes da questão e não nos livrarmos do medo, nenhuma quantidade de dinheiro será capaz de nos ajudar. E aqui diz, o dinheiro não pode transformar algo que você já é. O dinheiro é só resultado de quem você já é, tá? Desvinculando a sua motivação para ganhar dinheiro da raiva, do medo e da necessidade de autoafirmação. Você poderá estabelecer novas associações para prosperar financeiramente, por meio do propósito, da contribuição e da alegria. Assim, nunca terá que se livrar do dinheiro para ser feliz. Olha só, gente. Você tem que trocar a chavinha, lembra? Do mindset, da mentalidade? Trocar a chavinha lá. Aí que tava falando, né?
você tem que trocar o medo, a raiva e a necessidade de afirmação, a aprovação dos outros. Você tem que trocar pelo propósito da contribuição e da alegria. Uau! Muito bom, hein? Muito bom, muito bom. A hora já passou, a gente precisa encerrarmos aqui. Eu vou ver se eu consigo trazer mais um pouco, assim, falando, sabe? Porque ele é muito grande, né? Tem algumas meninas que já participavam do Clube do Livro e elas não entraram. Mas provavelmente elas vão colocar aqui nos comentários sobre o resumo delas também, do primeiro capítulo, né? Princípio da riqueza. A consciência observa os nossos pensamentos e as nossas ações para que vivamos das escolhas verdadeiras feitas no momento presente, em lugar de sermos governados por uma programação do passado. Tá vendo? Trazer a consciência, gente. A consciência que traz o conhecimento. E o conhecimento que liberta. Uau, surreal, né? Pensamentos conduz a sentimentos. Sentimentos conduz, pensamentos conduz a sentimentos. Sentimentos conduz a ações. E que conduz a resultados. Uau! Prontinho, encerramos. Eu acho que foi isso. Ó, segundo. Encerramos aqui na página 49. Certinho, meus amores? Tudo certinho? Aqui tem uma história também bem legal, mas acho que eu não anotei ela aqui. Que diz sobre uma moça que ela fez o curso de enfermagem. Ela trabalhava muito, não tinha muito tempo para o seu pai. Depois que o pai dela faleceu, ela decidiu fazer um curso de enfermagem. Mas isso, na mentalidade dela, ela começou a estudar enfermagem porque ela queria arrumar uma solução para tentar se redimir com o pai, sabe? Alguma coisa, tipo peso na consciência, nesse sentido. Ela queria, sabe, arrumar alguma solução para ela preencher o vazio que o pai dela deixou. Mas só que isso não fazia sentido para o propósito dela, não era algo que ela gostaria de fazer. Ela fez por essa ferida. Depois eu vou achar aqui pra vocês e vou ler aqui pra vocês. Pra vocês verem como é que é forte essa história. É muito forte. Ah, mas eu não vou encontrar aqui. Mas aí a gente fala depois no próximo, tá bom? Tá bom, meus amores? Deus abençoe vocês. Vamos tirar nosso print? Vou tirar aqui nosso print. Deixa eu ver. Tirei. Eu fiz aqui uma sala sem vocês poderem falar, sem nada, eu não consigo mexer na configuração agora, porque eu tô pelo celular, né? E eu fiz mesmo só pra gente resumir aqui, pra gente ter esse resumo salvo, tá bom? Do nosso primeiro capítulo. Quarta-feira que vem nós já vamos começar o nosso segundo capítulo, tá bom? Um beijo pra você, Deus abençoe você e a sua casa. Façamos uma excepcional semana, dia. Um beijo no seu coração, tá bom? Tchau, tchau pra vocês, meus amores.